certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Olá, queridos devotos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Estamos no nosso 5º programa Seguindo o Redentor e nós temos a alegria hoje de receber 2 jovens para conversar um pouco sobre essa experiência nesse tempo de pandemia, né? Então eles vão se apresentar, dizer o nome, quais são as atividades que eles desenvolvem aqui na nossa paróquia, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a vida deles. Olá, meu nome é Naira, tenho 23 anos e eu faço parte aqui da Juventude do Perpétuo Socorro. Meu nome é Lucas, tenho 19 anos e também sou jovem paroquiano. Muito bem. Lucas e Anária, eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse tempo da pandemia, que foi um tempo muito inesperado. Como é que vocês estão enxergando essa temporada que a gente já está passando há um tempinho, já desde o dia 17 de março? Como tem sido essa experiência e qual é a reflexão que vocês fazem a partir dessa experiência da pandemia? Nós nunca imaginamos viver, né, algo parecido com isso, mas, sem dúvida, tem sido uma oportunidade de autoconhecimento, né? É assustador, claro, porque você se vê numa situação que você não sabe muito bem até onde vai chegar e como vai se resolver, mas a gente aprende muito, né? É uma oportunidade de você parar, né? Priorizar seu tempo para atividades atividades que você não tinha tempo para fazer, agora você tem um tempo para refletir melhor sobre isso, conhecer um pouquinho mais seus limites, entender melhor como você vai fazer as coisas. Então, sem dúvida, esse momento de pandemia, mesmo sendo algo ruim, também oportuniza a gente a vivenciar outras experiências. Para mim também, assim como a Nária falou, tem sido uma oportunidade para que a gente possa, de maneira individual, buscarmos a capacidade de superarmos essas dificuldades que a pandemia nos trouxe, né? Porque, devido ao distanciamento social, a gente acaba ficando grande parte do tempo sozinhos. Então, por nós mesmos, nós temos que buscar essa capacidade e essa resiliência de podermos superar essa dificuldade. Pronto, muito bem. E a gente sabe que a nossa vida, antes da pandemia, ela vinha num ritmo, ela tinha as atividades próprias de cada um, né? A agenda foi modificada diante dessa situação. E eu gostaria de saber como é que vocês estão preenchendo esse tempo, estando em casa, fazendo essa experiência do distanciamento social. Como é que vocês lidam com o tempo? De que forma vocês estão aproveitando esse tempo? Bom, a gente sempre tem a desculpa, né, que nunca tinha tempo para fazer as coisas. E hoje a gente tem tempo até demais. Particularmente, durante essa pandemia, eu tive a oportunidade de começar algo que eu já queria fazer há algum tempo, que foi o Lexo Divino. Eu estou me dedicando um pouco mais à leitura e retomei o texto, algo que eu fazia há um tempo e tinha deixado. E me veio a oportunidade de me aproximar ainda mais do Senhor e ter uma intimidade maior com Nossa Senhora, porque eu sentia a necessidade disso. Então, durante essa pandemia, eu tive a oportunidade de entrelaçar ainda mais e estreitar o meu laço com ela, fazer atividade física, não todo dia, mas ter a oportunidade de fazer atividade física, mas eu estou mesmo me dedicando mais à leitura, tirando um tempo mais específico para o Lexo Divino e rezando o texto. Eu também tenho preenchido meu tempo durante a fase de isolamento social, fazendo coisas que, devido à rotina do cotidiano que a gente costumava ter, não tinha o tempo. E aí eu decidi me aprofundar em leituras sobre assuntos que eu queria conhecer melhor, assistir filmes novos, escutar música nova e saber, ter o discernimento do que naquele dia pode me fazer melhor, pode me fazer sentir melhor. E aí eu busco fazer essas atividades. Não tenho o costume de criar uma rotina fixa, porque eu acredito que a cada dia a gente tem uma necessidade diferente. E aí eu busco sempre sentir o que é melhor para mim naquele dia, seja uma leitura, seja
descansar por maior tempo ou assistir a alguma coisa diferente. E acredito que é desse jeito que a gente preenche melhor o nosso tempo. Certo. E com relação à amizade, né? Vocês certamente têm um círculo grande de amizades, amizade de faculdade, amizade da juventude, do círculo do EJC, de tantos outros contatos, além da família também. Como é que vocês estão lidando para fortalecer esse vínculo de amizade entre vocês, os amigos? Como é que vocês têm feito isso? Particularmente para mim, é complicado isso, porque eu sou uma pessoa que precisa estar perto do outro, né? Mas a gente tem que aprender a se readaptar com essa nova realidade, pelo bem deles e pelo meu próprio bem. Eu não posso só pensar, não, eu quero ver meus amigos e pronto, sem me preocupar com outras pessoas. Então, sem dúvida, as redes sociais têm sido... Já era algo utilizado, né? Mas hoje está sendo algo assim que a gente está o tempo todo e está suprindo essa necessidade de chegar e a gente poder fazer mais chamada de vídeo. Eu acredito que ela aproximou mesmo, assim, principalmente as chamadas de vídeo. Aproximou, mesmo sendo cansativos muitas vezes, a gente tem a oportunidade de estar perto, fazer reunião ou usar qualquer outra atividade, mas ter essa possibilidade de ver o outro, mesmo distante, facilitou muito, né? E acaba fortalecendo ainda mais. Mesmo distante, a gente fortalece ainda mais a nossa amizade. E a gente tem que ter a noção de que o jovem, por si só, já está numa fase de maior interação social, né? Ou pelo menos está no início da interação social. E aí, de repente, quase que de repente, se vê totalmente fora desse convívio social. Uhum. E é muito difícil para o jovem viver essa fase que a gente está vivendo no mundo. Então, acredito que é muito importante, até para a saúde mental, que continuem interagindo com seus amigos, através das redes sociais, buscando sempre fazer videochamadas, conversar com grupos, porque a gente, apesar de estarmos longe, a gente precisa dessa interação, a gente necessita disso no nosso dia a dia. É uma forma de se adaptar, né? A essa realidade que a gente está vivendo hoje. Uhum. Diante desse contexto de pandemia, diante de tantos relatos que chegam para nós com relação aos jovens, esse distanciamento social, a questão da depressão, ela está muito forte, muito presente hoje no contexto da juventude, a ansiedade. Como é que vocês têm lidado com esses pensamentos, com essa movimentação da mente, né? Sem dúvida, durante essa pandemia, o que a gente mais conversa é sobre o aumento da ansiedade, né, nos jovens, os quadros depressivos cada vez mais fortes. E isso vem de muita cobrança de todo mundo, seja do âmbito familiar, do trabalho, da escola, da faculdade. E todas essas cobranças acabam gerando um certo desconforto, né? Porque você se vê na necessidade de ser proativo, de ofertar e oferecer algo, e ninguém deveria ser cobrado por algo que ninguém nunca imaginou passar. Então, é muito complicado lidar com essa situação. Eu sei o que é passar pela ansiedade e ter que lidar com tudo isso, mas a gente tem que ter muita calma nesses momentos, sabe? A gente tem que parar, respirar muito. Tem vários exercícios que ajudam, que contribuem e que podem ajudar vocês nesses momentos, principalmente, que vocês podem pesquisar. E tem que ter mesmo uma calma, porque essa cobrança necessária nesse momento é meio que um alerta para a gente, dizer assim, tudo vai ficar bem, mas a gente tem que entender que o tempo agora cobra muito mais da gente, né? É uma coisa que a gente não imaginou, mas que cobra muito mais. E além dessa falsa noção de produtivismo que a Anaira já comentou, outro fator que também contribui para esse aumento de ansiedade entre os jovens é a falta de motivação e a falta de objetivo que essa pandemia nos trouxe, porque a gente não sabe, a gente não tem uma data fixa para saber quando que vai acabar. Então, a gente fica à mercê
do que vem acontecendo no mundo, né? A gente não tem um certo objetivo. E um grande desafio de quem está vivendo o isolamento social é exatamente buscar essa motivação. E pelo fato de muitas pessoas não conseguirem achá-la, acaba que a depressão e a ansiedade acabam tomando conta de si. Mas eu acredito que a palavra de Deus, a fé, é exatamente um dos caminhos para a gente achar essa motivação, achar esse objetivo. E seja através das missas online, dos terços, as novenas e de vários aplicativos que a gente tem disponível para a gente na internet, que pode ajudar bastante os jovens a acharem essa motivação. Muito importante é o que vocês relatam, porque nesse tempo que a gente está vivendo, eu trago aqui esse contexto, porque esses dois jovens, o Lucas e a Naira, fazem parte do contexto de uma paróquia, de uma vida paroquial. Tem uma presença na vida paroquial. E aí eu gostaria que vocês falassem com relação a justamente isso, essa experiência de fé de vocês. Ela dá impulso, ela vai dando resposta a esse tempo que vocês estão vivendo e que o mundo todo está vivendo. Como é que a fé ela tem ajudado vocês a dar sentido a esse momento, né? Sem dúvida nenhuma, esse é um momento de amadurecimento espiritual, no qual você tem a possibilidade de se conectar mais ainda com o Senhor, conhecer mais a sua fé e, sem dúvida, estreitar esses laços, sabe? É muito difícil lidar com a pandemia, mas o Senhor ele é muito justo. O Senhor não é vingador. Isso é uma resposta do que Ele está nos dando em relação a tudo que a gente vem fazendo no mundo. Então, assim, depois de tanto tempo que a gente está vivendo aqui, tantas coisas que a gente já fez, eu acredito muito que é difícil ter que passar por isso. Sem dúvida, é difícil. Nunca imaginei estar vivendo uma situação dessa, de isolamento social, de me afastar total dos meus afazeres. Mas é só o Senhor falando para a gente assim: eu dei a oportunidade de vocês morarem numa terra incrível e vocês fizeram o que vocês fizeram. Então, tá aí, vocês precisam entender o que eu quero e fazer com que as coisas mudem. Então, é só Ele falando para a gente: calma, não é assim que eu quero que as coisas funcionem. Então, é uma oportunidade mais ainda de se juntar, de se firmar cada vez mais com o Senhor. A gente que faz parte do movimento jovem da igreja, a gente tem o costume de, através de encontros, através da assembleia, de missa, estarmos sempre em grupo, né? Sempre com a interação social. No entanto, a gente tem que entender que a fé também precisa do seu momento íntimo, do seu momento ali sozinho, no seu quarto, no silêncio. Eu sempre lembro de São Francisco, que na época dele, ele se isolava totalmente das pessoas, exatamente para que ele pudesse aumentar a sua própria fé. Ele ia para lugares totalmente distantes, levava pouca comida, passava frio, mas ele entendia que ali sozinho era a oportunidade dele de conhecer melhor a sua fé, de estar mais conectado com Deus. E eu acho que, desse mesmo modo, a gente tem essa oportunidade de maneira individual, a gente fazer as nossas orações, a gente acender uma vela ali no nosso quarto, escutar um louvor e termos a oportunidade de nos conectarmos mais com Deus. Muito bem. Porque essa fé ela vai se manifestando de diversas formas, né? Através da oração, como a Nária falou, a questão desse tempo que a gente está vivendo, né? Esse sinal dessa pandemia, até que ponto esse sinal ele é compreendido pelas pessoas, né? E eu acredito que a fé ela vem dar uma base para a gente não esmorecer e não desanimar diante de tudo isso, porque a gente encontra muitas pessoas que não têm uma experiência de fé, certamente ela terá mais dificuldade de compreender todo esse processo que a gente está vivendo, né? E como nós estamos falando do distanciamento social, a igreja teve que se reformular de uma forma mais online para chegar às pessoas. E como é que vocês estão lidando com a questão da missa, né?
porque a gente tinha o costume de ter vocês conosco participando presencialmente da Santa Missa. Eu sempre encontro os dois por aqui na paróquia. E como é que vocês estão lidando com isso? Essa missa online, vocês têm conseguido acompanhar? Porque hoje em dia nós temos diversos horários, né, da missa que acontece online na nossa paróquia às 9 horas da manhã, pela rádio e pela internet. E como é que vocês têm conseguido participar com frequência dessas celebrações? Que bom que a gente tem, né, essas plataformas para disponibilizar esse acesso, porque já pensou se de fato eu tivesse que parar tudo? Então, sim, graças a Deus, a gente está conseguindo acompanhar, não só eu, mas a minha família também. A gente está conectado, a gente se organiza para assistir às lives, para participar da missa, para ter esse momento mesmo de oração, mesmo que de forma mais pessoal e de forma reduzida, né? Porque a gente vai estar mais em casa. Mas, sem dúvida, a gente está conseguindo, graças a Deus. Primeiramente, parabéns a toda a equipe por trás que tem feito todo o trabalho para transmitir as missas daqui da paróquia. E, como a Naira falou, realmente a missa é muito importante, mesmo que online, exatamente pelo fato de que o desafio de você estar mais atencioso ao que está sendo passado na missa ali online aumenta ainda mais, né? É muito mais difícil para você se conectar ali. No entanto, quando você consegue, é algo que é inexplicável mesmo. Então, eu acredito que a missa, as novenas, os terços online são importantíssimos para quem necessita dos momentos de fé, né? Então, eu pergunto isso para os dois porque é importante o jovem, além de reuniões que fazem de círculo, de outros movimentos, a importância de estar mesmo distante da paróquia, mas ao mesmo tempo se fazer presente pelas plataformas, né, digitais. E aí a gente vê esse cuidado que a gente tem com relação o conteúdo que chega na casa das pessoas e também o feedback que as pessoas têm dado para a gente, justamente no sentido de estar do outro lado da telinha, acompanhando ali de uma forma inusitada, que não era o que era planejado, mas manter essa fidelidade de participar do sacramento da missa, que no momento é o sacramento que está mais próximo da gente, né? Então, vocês trazer essa experiência de manter firme esse propósito de participar da Eucaristia como uma força para trazer para vocês a graça de Deus. E aí, para encerrar esse momento desse bate-papo com os dois jovens, Lucas e a Naira, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para os jovens, né? Vocês que são jovens, que têm toda a alegria dessa juventude. Qual é a mensagem que vocês hoje lança e envia para tantos jovens que deverão estar assistindo esse nosso vídeo? Bom, primeiramente eu queria pedir para vocês muita calma. A gente vai passar por isso de um jeito ou de outro, mesmo que seja difícil, nós iremos passar, certo? Não percam a fé, não percam a esperança. Eu sei que não está fácil para ninguém. Mas vocês precisam acreditar que a gente tem um Deus tão maravilhoso, tão cuidadoso e tão bondoso, que Ele nos permitiu passar por isso para que nós possamos aprender. Ou seja, Ele está nos ensinando através disso. Mesmo que seja difícil nós compreendermos agora o porquê de tudo isso ter acontecido dessa forma geral, sabe? Então, mesmo que vocês se desesperem, tá tudo bem não ser produtivo todo dia, tá tudo bem não saber o que fazer hoje ou não saber o que fazer amanhã. Tá tudo bem, você não precisa ser 100% todos os dias, porque ninguém é 100% todo dia. E muito menos no meio de uma pandemia, né? Então, ter calma, ter fé, mas principalmente lembrar que a oração é o que vai te segurar. Você precisa se segurar em alguma coisa. Então, se segure no Senhor. Ele é o que vai dar subsídio para você poder respirar e para você caminhar. Você precisa ter muita fé. Então, não desiste, porque tá difícil hoje, mas o Senhor tá ali do teu lado. É só ter calma e paciência que tudo vai ficar bem. Eu acredito que vocês precisam cada vez mais buscar se conhecer melhor e entender o que é que você está necessitado naquele dia.
Se você está sentindo falta da rotina, do cotidiano, então faça o planejamento, faça seus exercícios de leitura, de exercício físico, busque troca de roupa durante o dia. Mas se você sente que precisa de um tempo para você mesmo, para que você precise ter forças para passar durante esse momento de pandemia, então descanse mais. Você não precisa ser produtivo, como a Naila falou, não precisa ser produtivo todos os dias. Busque ter paciência, ter muita fé e ter muita calma, porque tudo vai passar. Se você colocar a sua saúde mental em primeiro lugar, você vai ter a força necessária para passar por esse momento difícil. Então, nós queremos agradecer aos dois jovens, Lucas e a Naira, pela participação nesse nosso programa, Seguindo o Redentor, pela disponibilidade dos dois virem aqui gravar conosco e deixar essa mensagem para todos vocês, não só os jovens, mas vocês também que assistem, que acompanham o nosso canal da Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo à Mãe do Perpétuo Socorro que nos ajude nessa caminhada, dando a cada um de nós a graça da perseverança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa e sobre toda a nossa juventude paroquial aqui representada, a bênção de Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e até o próximo programa, se Deus quiser. Esta paróquia que primeiro foi chamada com belo nome, Imaculada Conceição, Mãe do Socorro, hoje por todos proclamada, é a mesma mãe, é o mesmo amor, mesma missão.